Olá, meus queridos. Gostaria de considerar aqui brevemente mais um pouco a respeito da personalidade maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos considerando aqui nessa série, Imite a Jesus, diversos aspectos da personalidade de Jesus Cristo. Nós já vimos que Jesus era humilde, brando, corajoso. Nós vimos que Jesus era sincero naquilo que ele falava. Ele era uma pessoa acessível, era imparcial, não fazia acepção de pessoas, tratava todos com dignidade e respeito. Se você não assistiu esses vídeos, vai estar aqui na descrição desse vídeo o link com a playlist para que você possa assistir todos os vídeos dessa série Imite a Jesus Cristo. No último vídeo nós consideramos o quanto Jesus sentia compaixão das pessoas, sentia pena, mas a compaixão que o motivava a agir para ajudá-las. E nós queremos reforçar esse detalhe. Jesus tinha tanta compaixão pelas pessoas, tanto interesse em ajudá-las, que junto com os que andavam junto com ele intimamente, os seus apóstolos, os seus 12 apóstolos, eles carregavam uma caixinha de contribuições, de donativos. Então, Jesus não só olhava as pessoas e sentia pena dele e ia embora, mas ele também tomava ação para ajudá-los. E isso é evidenciado pelo fato deles carregarem uma caixa de dinheiro para ajudar os pobres. Onde nós encontramos prova disso? Vai no relato do Evangelho de João, capítulo 12. O Evangelho de João, no capítulo 12, e veja dos versículos de 4 a 6, onde naquela passagem, não vamos focar aqui no relato anterior, mas só para ter um contexto. Uma mulher veio, Maria, irmã de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou no capítulo 11, a irmã de Lázaro veio com um vidro de alabastro, nardo genuíno, um óleo, e derramou nos cabelos de Jesus, e aquele óleo perfumado empesteou a casa toda, Empesteou é modo de dizer, na verdade se alastrou, aquele perfume cheiroso. E aquilo era muito caro, muito dispendioso. O relato aqui diz que com esse valor daria para talvez pagar, custava mais ou menos 300 denários, daria para pagar talvez o salário de um ano. Talvez a situação financeira de Lázaro, Marta e Maria fosse boa, Ou eles tinham ganhado isso de alguém, não importa. O fato é que o óleo que ela derramou era muito dispendioso. E isso chamou a atenção de Judas Iscariotes. O ponto que nós queremos pegar aqui é a caixa de donativos, não é essa parte do relato. Então, João 12, versículo 4 em diante diz: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: Por que esse óleo perfumado não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? No 6 diz: Na verdade, ele disse isso não porque estivesse preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Ele cuidava da caixa de dinheiro e roubava o dinheiro que era colocado nela, na caixinha. Judas roubava do dinheiro que era colocado na caixinha de dinheiro que eles tinham, que era um dinheiro para ajudar os pobres. Mais uma evidência sobre isso nós encontramos no 13, vai um capítulo à frente, versículo 29. De fato, visto que Judas cuidava da caixa de dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compre o que precisamos para a festividade, ou que devia dar algo aos pobres. Então, os discípulos habituados com o fato de Jesus às vezes enviar Judas para fazer alguma coisa com a caixinha de dinheiro, comprar alguma coisa para a necessidade deles ou para ajudar os pobres, pensaram naquele momento ali que quando Jesus falou com Judas, o que você tem que fazer, faz depressa, que era traí-lo, ele estava dizendo isso: vai lá, compra alguma coisa para os pobres. Então, Jesus tinha preocupação com os pobres, se importava, ajudava fisicamente quando curava os doentes, alimentava quando eles estavam em necessidade de alimento. Vimos na Bíblia, Jesus alimentou mais de 4.000 homens, mais de 5.000 homens em outra ocasião. E tinha uma caixinha de donativos para ajudar os pobres. O dinheiro que Jesus carregava não era para comprar, para fabricar, para construir prédios, gráficas. Não era para isso. Estúdios de vídeo. Nem existia na época. Casas para as pessoas. Não. Era para as necessidades urgentes das pessoas.
para ajudar os pobres nas suas necessidades físicas. E isso é muito lindo porque nós encontramos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, onde nos diz que a religião verdadeira, tem gente que pergunta, né? Mas qual é a religião verdadeira? Essa aqui, ó. A forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta. Essa aqui é a adoração verdadeira. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. É isso aqui, Jesus fazia isso. Jesus não se envolvia com as manchas do mundo, no sentido que ele podia estar até no meio das pessoas que cometiam pecados, que eram cobradores de impostos, os chamados pecadores, prostitutos, etc. E não se contaminava com isso, mas não desprezava as pessoas. E ao mesmo tempo ele também ajudava as pessoas necessitadas. Essa é a adoração aceitável para Deus. E é isso que Jesus praticava. E essa é uma característica da sua personalidade que nós, como cristãos, devemos refletir. Eu também ajudo as pessoas, quando está no poder das minhas mãos fazer isso, ajudá-las, doar, né? Às vezes uma cesta básica, um alimento não perecível para alguém em necessidade. Às vezes tem uma campanha na vizinhança de doar um alimento. Claro que nós não vamos ser ingênuos e tolos, né? Ficar dando dinheiro para emissoras de televisão, do qual a gente não tem noção do que eles estão fazendo com aquele dinheiro. Mas se você tem ciência do que está sendo feito e confia, e pode ajudar, cabe a você, é claro, fazer isso, né? De coração, é claro, nunca para se aparecer. Muitos fazem para aparecer lá nos noticiários, né? Fulano doou, alguns filmam, né? Eles mesmos doando. Muitas vezes fazem isso involuntariamente, mas outros fazem para se exibir. Também não estamos entrando no mérito aqui de criticar todo mundo que filma, está fazendo isso para se aparecer. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Mas que quando nós fizermos, quer apareçamos, quer não, a motivação do coração deve ser genuína para ajudar a pessoa porque amamos ao nosso próximo. Independente de aparecer nas câmeras ou não. Se aparecer, bom. Se não aparecer, problema nenhum. O objetivo foi atingido, que é ajudar os necessitados. É isso que nós queremos destacar. Uma outra característica de Jesus que nós queremos destacar aqui nesse breve vídeo é que Jesus se gastava plenamente para ajudar os outros e também expunha corajosamente a hipocrisia e o erro dos fariseus, dos falsos adoradores. O verdadeiro discípulo de Jesus precisa ter coragem para expor a hipocrisia e a falsidade. Por que é importante fazer isso? Primeiro, porque nós amamos o nosso mestre, o nosso rei, Jesus Cristo. E muitos se apresentam como representantes de Jesus e que ocupam o lugar dele e desviam as pessoas de Jesus. Em vez das pessoas estarem sendo levadas a Jeová através de Jesus, esses líderes falsos, de falsas religiões, falsas seitas cristãs, falsas cristãs, desviam as pessoas do caminho que é Jesus para eles. Então, se nós tivermos zelo pela adoração verdadeira como Jesus tinha, tanto é que ele entrou no templo e escorraçou lá os cambistas, os vendedores, porque ele tinha zelo pela adoração. Se nós tivermos zelo pela adoração verdadeira, nós não vamos ficar contentes em ficar só olhando as mentiras e falsidades que fazem para enganar as pessoas e desviá-las de Jesus. Nós vamos expor o erro deles para que outros possam ter oportunidade de ver a diferença entre a verdadeira adoração e a falsa. Como Jesus fez isso? Mateus capítulo 23, dos versículos 2 em diante, ele começa a dizer, imagina Jesus falando isso aqui na frente dos seus discípulos, da multidão que talvez estava lá ouvindo, dos seus discípulos e dos próprios fariseus, escribas e instrutores da lei. Jesus não ficou intimidado, não. Ele disse, os escribas e os fariseus se sentam no lugar de Moisés, portanto, façam e cumpram tudo o que eles dizem a vocês, mas não hajam como eles, pois falam, mas não praticam o que dizem. Amarram cargas pesadas e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com um dedo. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens.
pois ampliam as caixinhas com textos que usam como proteção e alongam as franjas das suas roupas. Gostam do lugar mais destacado, nos banquetes dos primeiros assentos, nas sinagogas, dos cumprimentos nas praças públicas, de serem chamados de rabi. Alguns gostam de ser chamados de ungido, pastor, o reverendo. Gostam do título. Não que o título, a função em si que a pessoa ocupa seja o problema. O problema é o glamour que a pessoa quer ganhar com aquela posição que ela ocupa. Ser um juiz de Estado, por exemplo, um juiz que julga no tribunal, não tem problema nenhum. Mas se usar daquela posição, né, para querer ganhar, granjear soberba e arrogância, ou exprimi-la, né, dessa forma, aí é que está o problema, né? Problema nenhum em uma pessoa exercer a função de pastorear uma igreja, de ser um instrutor. O problema não está aí. O problema está no objetivo pelo qual se faz aquilo, a motivação pelo qual a pessoa faz, a maneira como ela se apresenta, a sua arrogância e soberba, o ar de superioridade. É aí que está o problema. E é disso que Jesus falou. Jesus também era um rabi, instrutor. Jesus foi designado para ser rei e sacerdote. Ter ele essa função não é o problema. Tanto é que ele não usava essas funções e designações para tratar as pessoas como lixo, como menos merecedoras de receber dignidade e honra. Então ele começa dizendo aqui, ó, mas vocês não sejam chamados de rabi, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Além disso, não chame a ninguém na terra de seu pai, pois um só é o seu pai, o celestial. O que Jesus quer dizer isso? Que é errado você chamar o seu pai de pai? Não, no sentido de que você não deve atribuir ou dar àquela pessoa uma honra que de direito cabe ao Pai Celestial. Você não deve dar àquela pessoa a honra de instrutor que cabe ao Cristo, que é o nosso Rei. Ele é o nosso líder. Você não deve atribuir a nenhum que ocupa um papel de liderança, qualquer que seja, uma honra que de direito cabe ao líder, que é Jesus. Compreende a diferença? O que Jesus pode estar querendo dizer aqui? O uso da palavra líder, instrutor ou pai não é o problema. O problema é a motivação por trás disso, a atribuição que é feita à pessoa que recebe tal título. Esse é que é o problema. Quem se enalteceu, o problema está aqui, ó, no enaltecimento que a pessoa faz de si mesmo ou no enaltecimento que nós fazemos a ela. Membros de igrejas, por exemplo, costumam, em geral, atribuir ao seu pastor, ao seu líder da igreja, uma honra que de direito cabe a Jesus e o enaltece a uma posição que é de Cristo, não de um ser humano. Como ele disse, todos, quer seja o pastor, o líder, o reverendo, quem quer que seja, o instrutor, todos devem ser vistos como irmãos, iguais. É isso que Jesus está falando. Não que seja visto como se tivesse um enaltecimento que de direito cabe a Cristo e ao Pai. Por exemplo, na minha família eu sou o pai, eu sou o marido, mas ninguém deve dar uma honra que deveria ser dada a Cristo a mim, embora eu seja o pai, seja o cabeça, seja o líder da família. Compreendeu a diferença? Quem se enaltecer, está no 12, será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Aí ele começa então a apontar para os seus inimigos, lá os falsos instrutores, falsos adoradores de Deus, os chamando de fariseus, escribas e fariseus hipócritas. Os escribas e fariseus eram chamados de hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, eles mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão a caminho para entrar. E é o que muitos falsos instrutores fazem. Eles roubam as pessoas de Cristo. Em vez de eles encaminhar as pessoas para Jesus, eles encaminham as pessoas para eles. E como eles não são Jesus, e nem jamais deveriam se equiparar a Jesus, as pessoas não conseguem receber do Pai toda a atenção que deveria ser dada a ela. Por quê? Porque ela está pedindo ao lugar errado. Jesus disse, persista em pedir Espírito Santo ao Pai e Ele dará. Tudo que você pedir em meu nome, o Pai dará.
mas as pessoas estão indo aos seus líderes religiosos em vez de ir a Jesus Cristo, em vez de pedir ao Pai o Espírito Santo, em vez de extrair da Bíblia o ensinamento bíblico, o ensinamento correto do Pai, eles vão aos seus instrutores, os seus pastores, os seus líderes. A função do instrutor deve ser conduzir a pessoa à palavra de Deus e a Cristo. E de lá, de Jesus, da palavra de Deus e do Espírito Santo é que a pessoa vai extrair o conhecimento, o entendimento. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um papel de instrutor, mas não é de mim que você vai aprender. Você tem que aprender da Bíblia. Não é de mim que você vai extrair o consolo das Escrituras. Você vai conseguir o consolo das Escrituras das próprias Escrituras, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras com a ajuda do Espírito Santo. É dessa forma que você vai receber do Pai a ajuda que você precisa. Aqui o meu papel é dizer para você, vá até a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia e seja ajudado pelo Pai a extrair da Bíblia. Veja, eu não estou nesse caminho. Eu não faço parte do processo. Deu para entender? O processo vai ser você lá na sua casa, onde você estiver com a Bíblia e com o Pai. Eu não tenho papel nenhum. Mas quando você pega uma publicação com as ideias de homens e começa a ler para extrair daqui o que você precisa para poder obedecer a Deus, então você está usando um homem, um ser humano, como seu intermediário. Mas nós, homens, não somos os intermediários. O nosso mediador, o intermediário, é Jesus Cristo. Então as pessoas precisam conduzir, os instrutores, pastores, reverendos, quem quer que seja, precisam conduzir as pessoas a Cristo. Vá a Cristo. Extraia da Bíblia o que você precisa aprender sobre Cristo. Como nessa série nós estamos mostrando, que você não vai aprender de Cristo simplesmente aqui nesta série. Você vai aprender lendo a Bíblia. O objetivo da série aqui, Imite a Jesus Cristo, é mostrar o quanto você pode aprender de Jesus lendo a Bíblia. E vamos citando alguns exemplos. Olha alguns exemplos que você pode aprender. Estamos só citando. Mas é com você e Cristo e o Pai, com o Espírito Santo. Lendo a Bíblia é que você vai aprender de Jesus. Então, não siga homens. Não siga o pensamento de homens. E repito o que eu já disse aqui várias vezes nesse canal. Não acredite nas coisas que eu falo. Em nada do que eu disser. Não acredite. Aplique, quando você ouvir os vídeos aqui, em especial os que eu estou falando sobre a Bíblia, aplique esse princípio aqui em Atos 17:11. Os bereanos tinham uma mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois aceitavam a palavra com vivo interesse e examinavam cuidadosamente as Escrituras todo dia para ver se tudo era assim mesmo. Então, tudo que você ouvir aqui eu dizendo, através do vídeo, não acredite de primeira. Confira na Bíblia para ver se é realmente assim. Se eu estiver citando alguma referência, publicação, vai lá na fonte, pesquisa e veja se o que eu estou dizendo realmente é verdade. Aplique o que diz aqui em 1 de João 4, versículo 11, versículo 1, perdão. 1 de João 4, versículo 1. Foi isso que eu ensinei à minha família, aos meus filhos. É isso que eu ensinava na congregação. É isso que eu ensino para as pessoas. O que eu aprendi daqui. 1 de João 4, versículo 1. Amados, não acreditem em toda declaração inspirada. Ou seja, não acreditem em tudo que você ouvir. Tudo que você ouvir aqui de mim, não acredite. Mas ponha à prova as declarações inspiradas para ver se elas se originam de Deus. Pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Se você for cegadamente acreditar em tudo que eu estou dizendo, simplesmente porque você acha que eu estou sendo sincero, você pode estar caindo no laço de estar acreditando no falso profeta. Quem te garante que eu não sou um falso profeta? Então não confie em homens. Não confie em homens, é o que diz a Bíblia lá no livro de Jeremias e também no livro do Salmo 146, né? Não confie nos príncipes, nos nobres, em nenhum ser humano em quem não há salvação. Porque nós humanos somos falhos, erramos. Então não confie, isso não é uma falsa modéstia, não é falsa humildade, não é para parecer que eu estou sendo legalzinho, nem humildezinho, não.
Estou falando isso porque, da mesma forma que eu quero que vocês me tratem, eu quero que vocês tratem os líderes das suas igrejas, lá da sua congregação, da sua organização. Eu ensinei isso para os meus filhos, para eles não confiar em mim cegamente, simplesmente por eu ser pai. Então, muito mais eles deveriam analisar tudo o que eles ouvem do pastor na igreja, do ancião lá na congregação, do corpo governante na organização Torre de Vigia, ou você que é de qualquer religião que seja. Isso é para ficar bem incutido. Tudo que qualquer pessoa que é instrutor da palavra de Deus disser, confira nas escrituras para ver se procede. Não acredite só porque você foi com a cara da pessoa, porque você achou ela legal. Isso é um laço. Isso é um laço que tem arrastado muitas pessoas para se tornarem seguidores de homens, de seitas destrutivas, achando que estão seguindo a Jesus e ao Pai. Entendeu? Muitos têm pena, porque acham que seria deslealdade duvidar do que o irmão está dizendo. Ah, mas ele é o líder da minha igreja, da minha organização. Eu não posso duvidar nele, eu tenho que confiar nele, porque lá no passado Deus usou homens imperfeitos. Saul era o rei. Não era? Designado por Jeová e ungido. Mas Saul se desviou para fazer um monte de coisa errada. Salomão, no final da vida dele, começou a adorar deuses falsos, não foi? Mas ele não era ungido de Jeová? Era ou não era? Sim. Os sacerdotes dos dias de Jesus faziam parte lá da adoração de Jeová, não fazia? Ofereciam sacrifícios no templo, mas eles receberam Jesus como? Então o fato de uma pessoa ser chamada de ungido, ter uma posição de ser sacerdote, pastor, o que é que seja, não é garantia de que ela está realmente ensinando corretamente. Compreendeu essa ideia, esse alerta? Então, siga a Cristo. É a Cristo que você deve seguir. É a Cristo que eu devo seguir. Todos nós juntos como irmãos iguais. Confiar na palavra de Deus, a Bíblia. Pedir ajuda do Espírito Santo para entender a Bíblia e a aplicar. É dessa forma que nós vamos chegar até o Pai, porque Jesus é o caminho para chegar até o Pai. Fica dado esse recado, foi um prazer. Até então, os nossos próximos vídeos. Até lá!